Começa agora mais um Correspondente Médico, então lembrando que você pode sempre participar usando a hashtag Correspondente Médico. Aliás, pode participar do assunto aqui, o nosso Abre de hoje, que a gente vai falar sobre zumbido, aquele barulho chato, hein, que algumas pessoas têm aqui no ouvido, às vezes mais agudos, às vezes mais graves, às vezes com sensação de entupimento. E temos aqui, lógico, o doutor Fernando Gomes para explicar todos os assuntos para a gente. Então, bem-vindo, doutor. Isso, Elisa, cá estamos e vamos trabalhar. Vamos trabalhar, já temos mensagens, viu? Chegando na hashtag Correspondente Médico a respeito deste assunto. Aliás, é tão importante que nós tenhamos essa participação de vocês na hashtag, porque despertou em nós, assim, acendeu aquela luz de, opa, vamos falar sobre zumbido? Porque a gente recebeu uma mensagem de um telespectador. Você vai ver aqui, ó, do Ederson Moreira. Ele é da cidade de Bueno Brandão, cidade mineira. Coisa boa ter sua participação, viu, Ederson? Olha lá o que ele falou. Gostaria de sugerir o tema zumbido no ouvido. Há um ano, passei por 2 otorrinos. Os medicamentos não fizeram efeito, os barulhos me irritam e não durmo. Será psicológico ou um problema de audição? Veja só, segundo o Ministério da Saúde, o Ederson é um dos mais de 25 milhões de brasileiros que sofrem com zumbido, com esse mal-estar constante. A gente conversou com um otorrinolaringologista, o Eduardo Bogás, e ele falou um pouquinho sobre o assunto com a gente, então vamos ouvi-lo. Zumbido é uma sensação auditiva interpretada pelo córtex cerebral na ausência de ruído externo, como se fosse uma ilusão auditiva. Ele é gerado ali nas células ciliadas auditivas ou na via auditiva central. O zumbido é um sintoma e não uma doença. Ele pode ter muitas causas, algumas tratáveis e outras não. O diagnóstico deve ser feito com o médico, que irá investigar o sintoma, e eventualmente encontrar se esse sintoma, no seu caso, está relacionado a uma doença tratável ou não tratável, com algum potencial de gravidade ou não. E acabou de chegar mais uma mensagem aqui, doutor, de um telespectador dizendo: o meu começou em um ouvido, agora foi para o outro, fui em todos os médicos e nada, aprendi a conviver com ele. Doutora, minha pergunta é, o que pode causar um zumbido? Quando o senhor fala, por exemplo, sobre enxaqueca, o senhor diz que tem que identificar, tentar descobrir respostas e que é um caminho difícil. Para o zumbido é mais ou menos parecido? Às vezes pode ser difícil identificar a causa? Sim, a gente tem o zumbido como uma forma de sintoma, Elisa. Então, de fato, pode configurar algo dentro do quadro clínico de uma doença, por exemplo, um tumor nessa região, ou até alguma coisa mais simples, que acaba sendo muito prevalente, que é a perda auditiva que acompanha essa sensação, que muitas vezes ela não existe, mas o sistema nervoso central não é capaz de suprimir essa informação e o indivíduo tem que ficar lidando com isso de uma forma extremamente complicada. E a gente sabe também que uma situação psicológica, como o nosso telespectador perguntou, pode configurar, sim, algo que venha aumentar a relevância desse pano de fundo que fica a todo momento atrapalhando as pessoas. Quando a gente olha aqui, por exemplo, a gente consegue notar a complexidade que existe dentro do nosso ouvido, que traz tanto a informação auditiva como também de equilíbrio para dentro do sistema nervoso central. Então, se alguma alteração acontecer aqui dentro, a gente pode ter o zumbido fazendo parte do quadro clínico. Lembrando que é importante identificar se existe uma causa passível de reversão ou de controle, para que o indivíduo tenha mais bem-estar. Possíveis causas associadas, a gente tem aqui alguns hábitos, Então, o próprio tabagismo e o excesso de álcool podem corroborar, ou seja, ajudar para a manifestação clínica do zumbido. Então, uma orientação clássica é, se o indivíduo tem isso, pelo menos tentar eliminar esse hábito para verificar se isso vem a resolver. Alterações hormonais de toda sorte e distúrbios anatômicos também correlacionados com o próprio sistema. Então, por exemplo, uma alça vascular, um vasinho mesmo, que de alguma forma tenha contato com algum nervo, pode provocar essa sensação e até mesmo uma alteração ruidosa, como por exemplo uma malformação arteriovenosa, que pode dar aquela sensação de que fica um zumbido constante fazendo parte da vida. Sensação terrível. O senhor foi falando aqui, eu já fui imaginando, realmente é muito ruim. Na hora de dormir, então, que fica aquele silêncio no quarto, é geralmente um momento que as pessoas costumam ouvir ainda mais esse zumbido. Doutor, tratamentos já está aparecendo aqui. Primeiro, para descobrir a causa, é quase por eliminação?
Você precisa procurar um médico especialista, então um otorrinolaringologista ou então um neurologista, mas via de regra um otorrino, e sempre a gente tem a fonoaudiologia como também uma terapia que vai nos ajudar e auxiliar em todo esse processo. A gente tem desde a colocação de aparelhos auditivos, quando o zumbido ele vem associado também com a perda auditiva, lembrando que se você consegue também trabalhar com ruídos que venham, na verdade, neutralizar aquele ruído, isso pode facilitar a percepção do som no sistema nervoso central. Então é como se aquele barulho deixasse de ter um desconforto tão grande. Terapia do som, que acaba sendo relativamente isso. A gente sabe que, por exemplo, muitas vezes numa aeronave o barulho poderia ser ensurdecedor, mas existem formas de você neutralizar aquele som, de modo que você, na verdade, percebe de uma forma diferente, né? E muitas vezes a pessoa que tem zumbido, ela faz isso intuitivamente, né? Então, às vezes, um radinho de pilha ou tentar, na verdade, pegar um outro som para camuflar aquele barulho que acaba sendo persistente. Assim como terapias complementares. Aqui a gente fala da acupuntura, da meditação e do relaxamento para tentar cortar esse círculo vicioso. Porque que muitas vezes se forma. Pode ser estresse, o zumbido. Pode ser estresse, mas pode ser também que o estresse venha aumentar demais a percepção do zumbido. Aqui eu colocaria, né, além do excesso do álcool e do cigarro, também o excesso do café, Elisa, que são substâncias que acabam estimulando bastante o nosso sistema nervoso e muitas vezes nos torna sensível à percepção de algo tão desagradável como o zumbido. Doutor, é importante, inclusive, que a gente fale sobre isso, porque, veja só, a gente recebeu essa mensagem do nosso telespectador justamente em uma semana em que existe uma data bastante importante para falar sobre zumbido, sobre todos os cuidados e a importância que a gente tem de dar aqui para o nosso ouvido. Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. E a gente também está no mês, novembro, também é chamado de Novembro Laranja, uma campanha de alerta aos zumbidos no ouvido. E o zumbido, doutor, às vezes pode alterar a nossa percepção espacial, por exemplo, porque a gente está habituado a não ter barulho, ou ao menos um barulho que não seja estimulado por questões externas além do nosso corpo. Quando tem um zumbido, algo, a gente pode ter até um incômodo assim espacial, a maneira como a gente se comporta, quando a gente presta muito atenção no barulho que está aqui dentro, porque deve ser uma coisa que tira a gente do eixo, né? Sim, isso pode, na verdade, alterar nossos próprios reflexos naturais de defesa, inclusive o senso de equilíbrio, muitas vezes, o que pode trazer um desconforto muito grande. O mais importante, Elisa, é a gente reconhecer isso como um problema, ou seja, isso não é normal e necessita de um diagnóstico preciso e tratamento. E quando a gente fala aqui, principalmente da surdez, a gente fala de diversos meios e métodos, até mesmo de ajuste de hábitos, para a gente preservar essa entrada sensorial tão importante para dentro do sistema nervoso central. Lembrando que, assim, existe uma coisa muito curiosa no ser humano, né? Você, se tem um problema visual, você coloca um óculos e você fica charmoso, você fica elegante. Olha você, por exemplo, né? Acaba sendo natural você utilizar o óculos. A gente normalizou o óculos. Exato, né? Mas quando a gente fala de colocar, por exemplo, um aparelho auditivo, existe um certo quê de preconceito e muitas vezes esse é o caminho, tanto para abrandar ou tratar o zumbido, como para, na verdade, oferecer a qualidade sonora necessária para o indivíduo. E aqui a gente esbarra dentro da neurologia também, porque a gente sabe que lá para frente, o indivíduo que ele escuta menos, ele vai ter uma entrada sensorial reduzida. E a longo prazo, isso vai impactar na cognição. Eu estou querendo dizer o seguinte, a pessoa começa a perder a audição com 35, 40, 45 anos de idade e não trata isso. Por exemplo, por puro preconceito. Lá na frente, você imagina 20, 30, 40 anos sempre recebendo menos informação auditiva de qualidade. Isso pode impactar na inteligência do indivíduo e até na cognição do indivíduo lá na frente. Algo que seria reversível caso procurasse um tratamento adequado e fizesse a utilização do aparelho. Nossa, você vê que uma coisa está interligada à outra. E a gente já falou aqui também sobre as questões emocionais dos idosos, a própria depressão. O idoso está num almoço entre família e simplesmente não consegue ouvir o que está todo mundo dizendo, o que será que está todo mundo rindo e eu não consigo acompanhar. Então, pega também as questões emocionais que são muito relevantes. Tem muita mensagem chegando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o próximo assunto e já trago mais mensagens. Por exemplo, o Rodinei disse que também não conseguiu solução para o zumbido, o volume do zumbido vem aumentando, não sabe mais a quem procurar. Tem muita gente falando aqui sobre zumbido. Não é à toa que a gente deu o dado, né, de aproximadamente 25 milhões só de brasileiros tem algum tipo de zumbido. Próximo assunto, já eu trago de novo essa pauta. Uma universidade no Canadá fez um estudo inédito para analisar os riscos de coágulo e trombose em pacientes que passaram por cirurgias.
A gente falou tanto disso, né, de coágulo, de trombose durante a pandemia, e volta e meia a gente fala bastante, mas agora diz respeito ao risco de pacientes que passam por intervenções cirúrgicas. Os pesquisadores compararam a eficácia de 2 remédios em mais de 400 pessoas que passaram por operações no joelho. Um desses remédios foi um anticoagulante comum. Um outro, um de nome bem complicado, abelacimab. O resultado mostrou que esse medicamento reduziu em até 80% a chance dos pacientes desenvolverem trombose e sangramento. E a nossa arte já está mostrando aqui, hein, doutor? O que exatamente esse nome difícil foi capaz de fazer nesses pacientes a ponto de evitar a evolução de coágulos? Esse medicamento anticorpo monoclonal, que é injetável, e dentro do corpo, na verdade, ele bloqueia, ele acaba tendo uma ligação por um dos fatores de coagulação. E com isso, ele acaba interferindo e modulando a coagulação nesse período do pós-operatório. Lembrando que, quando a gente fala de cirurgia, principalmente cirurgia de grande porte, é inerente que o indivíduo ele consiga se movimentar pouco no pós-operatório. E quando a gente movimenta pouco, a gente tem uma situação que se chama de estase. O que é estase? O sangue tende a circular de uma forma mais vagarosa dentro dos vasos sanguíneos, o que predispõe à formação de trombos e coágulos, além de toda a cascata de elementos químicos que acabam sendo liberados quando você faz um procedimento de grande porte, o que predispõe à formação de trombos dentro das veias, o que acaba sendo um grande problema, Elisa, porque o indivíduo pode ter uma trombose venosa profunda na perna, que além de, por si só, já configurar um problema, esse trombo pode se desprender e provocar um tromboembolismo pulmonar que acaba sendo causa de óbito. Então, a gente está falando de uma coisa extremamente importante. Se, por um lado, a gente tem o desenvolvimento de cirurgias, de terapia intensiva que permitem que o indivíduo seja cuidado enquanto se recupera, por outro lado, existe esse efeito que naturalmente acontece no corpo que a gente tende a evitar. E com isso, ele reduz a formação de coágulos em mais de 80% em cirurgias, garantindo então, pelo menos é o que mostram esses estudos aí, essa linha de pesquisa, uma segurança maior para o paciente que vai necessitar realizar uma cirurgia com uma aplicação que é realizada dentro do período que o indivíduo está internado. Doutor, então esse coágulo, esse trombo, é porque existe uma má circulação do sangue, é isso? Ou a textura do sangue é diferente? Você tem vários fatores que acabam influenciando, Elisa. Um deles é que o indivíduo que é submetido a uma cirurgia de grande porte, ele não vai se movimentar tanto. Portanto, a gente utiliza métodos, inclusive físicos, como, por exemplo, uma meia de compressão, massageadores e o anticoagulante clássico para, na verdade, favorecer que esse trombo não venha a se formar. Então, assim, não é simplesmente a questão do movimento, mas também existem diversas substâncias que são liberadas durante um procedimento tão grande, ou, por exemplo, de um acidente. É a própria natureza do corpo tentando evitar sangramento a qualquer custo. Só que o efeito colateral disso, quando a própria natureza exagera um pouco na mão, é a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos, que aí trazem essa complicação secundária mais temida de todas, que é o tromboembolismo pulmonar, que pode provocar uma parada cardiorrespiratória e a morte. Bom, esse é o remédio, então, viu, que mostrou grande eficácia, abelacimab. Foi um estudo com 400 pessoas que passaram por operações no joelho. E esse medicamento reduziu em até 80% a chance dos pacientes desenvolverem trombose e sangramento. Agora é o seguinte, eu estou com um desafio aqui, doutor, porque eu tenho o próximo assunto que é excelente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitas mensagens que estão chegando aqui a respeito do zumbido. Então, eu vou só dar uma pitadinha para que você possa participar. Vou tomar liberdade total aqui, vou dar uma pitada do próximo assunto para você mandar a sua participação pela hashtag, mas a gente se compromete a amanhã trazer o assunto novamente, porque ele é bom, a gente precisa de tempo. Você tem animal de estimação em casa? E para quem tem? Você tem o hábito de dormir com o animal de estimação? Então, você vai dormir, o cachorro está sempre ali nos pés, dorme juntinho. Tem gente que gosta de dormir, os gatos, né, invadem as camas dos seus donos. Você tem esse hábito? A gente vai falar com vocês se isso faz bem ou mal para a saúde, tá bom? Hashtag correspondente médico, pode já mandar sua pergunta. De repente, você que tem algum problema respiratório e acha que pode estar sendo causado por causa do cachorro cheio de pelos, dormindo aí junto na cama ou até perto, até ali no ambiente do quarto, a gente vai trazer esse assunto amanhã no Correspondente Médico. Eu garanto isso para vocês, tá bom? Hashtag Correspondente Médico. Por quê? Doutor, eu tomei liberdade porque tem muita mensagem chegando. A gente consegue voltar com aquela ilustração sobre que aparece o ouvido? Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. O Sabino está perguntando o seguinte, doutor, usar a haste
para limpar o ouvido pode causar zumbido? Você pode causar algum problema por ficar colocando? Tem gente que tem o hábito de todo dia, né? Sai do banho e tem de limpar. Já ouvi dizer também que isso não é lá das melhores coisas, né, doutor? Na verdade, até o acúmulo de cera, ele pode provocar, por exemplo, a sensação de zumbido e, portanto, o otorrinolaringologista vai examinar o indivíduo e, se necessário for, vai proceder a uma limpeza adequada sob uma inspeção direta de um profissional que entende do assunto. De fato, a gente não aconselha que seja introduzido nada dentro do meato acústico externo, porque a gente não tem, na verdade, gerência do que pode acontecer lá dentro e você pode até provocar ou impactar a cera para dentro ou até mesmo machucar. Mas sim, você pode utilizar tal haste para fazer a limpeza da parte externa, do pavilhão externo, e aí está tudo ok. O senhor diz aqui. Não, o grande cuidado é a parte externa, ok, mas na verdade introduzir aqui, onde a gente não tem controle, que muitas vezes acaba sendo tentador, não é aconselhado. Você pode utilizar a haste, é um procedimento higiênico, mas até o limite, na verdade, do meato acústico, sem introduzir. Muitas vezes a pessoa tem um desconforto, enfim, existe um profissional que pode avaliar de uma forma melhor, porque você pode provocar lesões definitivas, não só perfurar o tímpano, que seria uma coisa muito grosseira de acontecer, mas até mesmo machucar a própria mucosa e predispor infecções, que seriam evitáveis se você não fizesse tal procedimento. Explicado então aí para você, hein? Tô na dúvida agora, eu posso fazer mais perguntas? Vamos então para o assunto do dog e a gente vai guardar, na verdade, essas questões para trazer no próximo episódio. Doutor, pronto, organizamos aqui. Mande sua pergunta, porque tem muita coisa chegando, inclusive se sinusite pode causar zumbido. Falando sobre o pet, você dorme aí no seu quarto? Tem algum cachorrinho que dorme junto, um gatinho, uma gatinha, que fica muito perto de você na cama? Segundo especialistas, quando a gente pergunta se faz mal ou não para alguma questão da saúde, a resposta é que depende. Para o animal em geral, isso é benéfico e aumenta o vínculo com o dono e ajuda a liberar hormônios do bem-estar. Sabia? Agora, doutor, por que exatamente ajuda a liberar hormônios de bem-estar? Ter o cachorro tão perto assim, às vezes até dormir. Quando a gente tem um relacionamento afetuoso, íntimo com qualquer ser humano ou então em qualquer ser vivo, isso provoca liberação tanto no cérebro, no caso do ser humano, como também do animal, e no caso os cachorros têm uma formação bastante semelhante, de alguns neurotransmissores e circuitos que provocam bem-estar e proximidade, como a serotonina, que a gente sabe que tem uma grande regulação com o sistema relacionado à manifestação clínica da depressão, a ocitocina, que é a formação do relacionamento mais amoroso e afetuoso, a própria dopamina, que dá para a gente a sensação de recompensa, e a endorfina, que dá para a gente um certo grau de analgesia e anestesia. Então, tudo coisa boa que faz com que a gente tenha uma sensação adequada. E até mesmo isso aqui pode ser projetado do ponto de vista prático e neurocientífico para os animais também. Então, nesse aspecto, na formação de bem-estar de relacionamento, a gente pode falar que, havendo, na verdade, um entendimento e um desejo, tudo isso faz sentido, né? Mas existem, obviamente, ressalvas quando a gente fala de saúde como um todo, Elisa. Então, na verdade, dormir com o animalzinho pode trazer, ou poderia trazer mais benefícios do que quaisquer malefícios, doutor? Assim, do ponto de vista psicológico, a resposta é sim. Quando a gente para pensar do ponto de vista biológico e do que você deseja de relacionamento, inclusive com o animal, pode ser mais complexa essa resposta e acaba sendo individualizada. Por isso que para uma decisão como essa, para uma discussão, é muito importante, obviamente, a participação da medicina veterinária no assunto e, enfim, do nosso propósito como um todo. É lógico que, da mesma forma que pode existir, por exemplo, uma predisposição para quem já tem alergia manifestar isso, para os animais, Elisa, também, porque o ser humano ele descama durante a noite, é natural que exista a liberação de também alguma substância, suor, e isso também pode provocar reação alérgica nos animais. Então, às vezes a gente olha sobre um determinado enfoque, mas aqui a gente precisa ampliar a nossa visão e olhar de uma forma muito pormenorizada. Por exemplo, um indivíduo que mora num apartamento pequeno com um animal, talvez o contexto seja uma pessoa que mora, por exemplo, numa casa e o cachorro ele tem toda a liberdade do quintal, talvez seja diferente, até a mesma questão da higiene seja questionável para colocar o animal dentro da cama no qual ele vai dormir durante um período que pode até ter interferência no sono com microdespertares. Quantas questões complexas, hein? Pela hashtag Correspondente Médico, você manda sua participação, incluindo dúvidas a respeito de todos esses assuntos. Doutor Fernando Gomes, obrigada por mais um dia. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.